Fala pessoal, tudo belezinha? Então, vamos agora à próxima aula de Pygame. Estamos na segunda unidade ainda, indo bem levemente introduzindo nessa ferramenta que vai nos facilitar na criação de jogos. Na primeira aula a gente viu as funcionalidades bem básicas do Pygame, mas a gente não se atentou muito em termos de qualidade de código e pensar em reutilizar algumas coisas no futuro, tá? Então, nessa aula a gente já vai parar um pouquinho, não vamos avançar tanto em termos ali de, vamos dizer assim, de realmente um jogo mais complexo, mas vamos pensar um pouco mais em termos de código. O que a gente pode fazer para, a longo prazo, ter um código cada vez com uma qualidade melhor, ok? Tá. Então temos aqui o basicão, que a gente já sabe, import pygame, pygame.init. Não temos como escapar disso quando a gente está trabalhando com o Pygame. Posteriormente, em vez de a gente criar diretamente a janela impondo valores, a gente pode utilizar variáveis que podem ser posteriormente até consultadas para a gente ter uma noção. Daqui a pouco a gente vai desenhar algum objeto que depende do tamanho da janela, ok? Então vamos por aqui variável altura janela e largura janela. Tá. A gente vai seguir a mesma ideia que a gente já tinha seguido anteriormente. A altura da janela a gente vai seguir sendo 600 e a largura da mesma 800. Lembrando que isso são valores que nós estamos definindo, não são obrigatoriamente esses valores, certo? E posteriormente vamos criar novamente a nossa janelinha aqui com o Pygame display e o setMode para definirmos como vai ser inicializado. E aí agora a diferença, em vez de trabalharmos diretamente com valores, vamos trabalhar com as variáveis, armazenando esses valores para uma possível consulta posterior, certo? Então podemos definir aqui, sempre vai ser primeiro a largura, depois a altura. Então temos aqui largura, janela e altura janela. E agora vamos dar um passo além, certo? A gente já definiu essa criação da janela, mas sabe o que é mais interessante ainda? A gente agora criar um nome para essa janela. Então temos o setCaption, tá? Meu primeiro jogo. Aqui vai ser tipo string tradicional, não tem nenhum problema, certo? Poderia também ser uma variável, poderíamos definir aqui um título, depois a gente até faz isso para ver. Então vamos executar e ver, ó, agora aqui já ficou meu primeiro jogo. Não temos ainda a função de fechar, mas a gente também vai ter um truquezinho aqui na função de fechar que vamos trabalhar com isso agora para ir evoluindo nosso código. Então, já vamos alterar aqui, ó, título, jogo, meu primeiro jogo. Então vejam como é importante ter bem trabalhado aqueles conceitos que começamos originalmente lá no Python, tá? Aqui a gente sabe que é uma variável do tipo texto ali, tipo string, e agora a gente vai fazer o laço de execução desse jogo. Anteriormente a gente fez um código que é funcional? É, mas não é a melhor opção. A gente pode fazer aqui uma variável booleana, vamos dizer execução, e botar como true, ou seja, o estado natural do jogo é ele começar executando. E enquanto execução, ou seja, enquanto execução for verdadeira, nem preciso fazer um teste
um teste, a princípio, que ela já começa verdadeira, então só no momento que ela mudar de verdadeiro para falso, a ideia é que ele pare de funcionar, certo? E agora a gente volta para o nosso tradicional evento aqui no Pygame, leitura de evento através do event e do get. Aqui nesse for que vai ficar sempre verificando. Então, se o tipo do evento for o nosso famigerado pygame.kit de saída, agora em vez de forçar a saída, a gente simplesmente vai alterar aqui para falso aquela nossa variável booleana, certo? Então, posteriormente, agora que a gente já tem essa ideia de modificar ali a execução para falso, a gente pode também utilizar a função que já havíamos utilizado anteriormente do pygame.kit para, neste caso específico, a gente fechar o jogo, ok? Então, só limpar aqui a tela. E vamos executar para ver como vai ficar. Bom, até esse ponto a gente só deu uma otimizada no que a gente já tinha trabalhado, mas vamos também dar uma pequena avançada. O que a gente ainda não trabalhou? Por exemplo, podemos alterar a janela do nosso jogo. Esse método fill é específico do tipo janela, no caso do Pygame, do tipo window. Então a gente vai fill é de preencher. Então a gente vai lá e vai preencher com uma cor. Essa cor vai respeitar o código RGB. Então, basicamente aqui, jogando 255.255.255, estaremos preenchendo com a cor branca. E por fim, não basta preencher, a gente também tem que, como já falamos na última aula, atualizar. E uma das maneiras de atualizar pode ser a partir do flip. Então, com isso agora, temos, além do que já havíamos trabalhado da função de criação da janela, de definir dimensões, nome e como vai se sair desse jogo, agora também temos a questão de coloração da janela. Com isso a gente já começa a pensar, vamos supor um exemplo que eu acho interessante. Jogos mais antigos, normalmente quando a pessoa morre tinha aquela questão de piscar a janela. Isso é uma das opções, pode ficar alternando a cor da janela conforme o desejado. Então, para uma primeira pincelada mais a fundo agora no Pygame, a gente já vê todas essas possibilidades, ou seja, temos cada vez mais opções para criar dentro do Pygame. Espero que todos vocês tenham compreendido e até a próxima aula.